Eu queria tocar num assunto hoje, já toquei outro dia, uns meses atrás, sobre o Sermão da Montanha, sobre o Sermão do Monte. É um texto longo que Jesus ficou muitos capítulos ensinando, dando ensinamentos, dando munição para nós vencer, dando ferramentas para nós lutar contra o nosso adversário. E hoje eu queria falar no texto que está em Mateus, no capítulo 6, mas eu quero tocar do 25 até o 33. Poucos dias eu falei nesse mesmo capítulo, mas falei no versículo 6 em diante até o 12. Mas hoje quero tocar nessa parte, porque ele é muito importante para nós. Jesus, com o seu amor, com sua graça, com a sua bondade, ele teve uma graça tão grande de sentar com as pessoas, de ensinar as pessoas, de ouvir as pessoas. Sabe, isso é muito importante, isso representa muito para nós. Alguém que sente com nós, alguém que nos ouça, alguém que nos aconselhe, que nos dê diretrizes, que nos instrua em questões, e Jesus, ele teve esse coração. Imagine que ainda com tudo isso, ele usava contextos. Ele sempre pegava um contexto local. E aqui no capítulo 6, versículo 25, ele começa dizendo a seguinte frase, eu vou ler na NAA, a princípio, depois eu vou querer ler alguns versículos na Almeida, Corrigida e Fiel, mas a princípio eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, que diz o seguinte, preste atenção comigo, você que nos visita pela primeira vez é muito bem-vindo, pela segunda vez também, pela terceira vez você já é de casa, tá? Você pode ir na geladeira, pode sentar no sofá, pode até tirar o tênis se não tiver chulé, mas você já é muito bem-vindo, amém? Sinta-se em casa, na família, na aba, família para pertencer é tão bom, né? A gente se encontra aqui, muitos encontros a gente tem aqui no pátio da Igreja Aba. E a gente se torna uma família, às vezes a gente é corrigido, às vezes a gente é exortado, mas muitas vezes a gente é amado, a gente brinca, a gente come junto, a gente trabalha junto, a gente faz muitas coisas junto, e família é assim. Família tem momentos de estresse às vezes, né? De correção, porque quem ama corrige, amém? Quem ama corrige, e é importante isso. E aqui o Senhor Jesus pega um contexto para nos ensinar algumas verdades importantes. Versículo 25 em diante de Mateus 6, já temos aqui projetado, se você tem aí a sua Bíblia física, abra, se você tem ela aí no seu smartphone, pode abrir também. Diz o seguinte, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves dos céus? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam.
Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Ele vai dizendo, ele diz, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Olha que coisa incrível, o Senhor Jesus pegando ali um contexto. Eu nunca fui em Israel, não conheço, mas eu procuro olhar muitos vídeos e observar como era incrível Israel e como eram os contextos. As relvas, os rios, os lagos, algo extraordinário. E aqui o Senhor Jesus, na sua humildade, ele se assenta, a Bíblia diz. E ele passa a ensinar aquelas pessoas, aquelas multidões, com coisas visíveis e cotidianas para eles. E muitas vezes nós fizemos tantas aventuras, tantas loucuras, nos desgastamos com tantas coisas, nos preocupamos com tantas coisas, que às vezes elas nem são tão importantes para nós. E eu acredito que algum de vocês já andou ansioso. Ou será que só eu andei ansioso? Não tem mais ninguém aí de certo que andou ansioso na sua vida, né? Ah, tem alguns. Ai, que bom. Eu não estou sozinho. Amém. Obrigado, Jesus. Mas nessa noite, Jesus nos diz que para nós não andar preocupado com essas coisas. Na Almeida, esse versículo 25, o Senhor Jesus, ele está falando para nós não andar ansioso. Aqui ele fala, na NAA, para nós não, ele diz, por isso digo a vocês, não se preocupem com a vida de vocês. Mas na ARA, se puder projetar aqui para mim, ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos, olha só, pela vossa vida. Sabe, queridos, a ansiedade, ela tem sido uma causa maligna. Ela tem sido uma causa terrível para os nossos dias como igreja, como sociedade. Há muitas pesquisas e muitos relatos e muitos psicólogos. Nós temos aqui na nossa equipe uma psicóloga, até talvez tenha mais aqui, mas pelo menos uma que eu sei. A gente sabe que hoje é um dos trabalhos mais importantes, e a psicologia se preocupa muito em tentar entender por que as pessoas andam tão ansiosas. Mas as pesquisas, elas mostram que cerca de 7 a 8% da população mundial, ela vive ansiosa. É um dado alarmante, se for contar na quantidade de pessoas. Há relatos que cerca de 700 mil suicídios anual. Só suicídios, pessoas que se suicidam por causa da ansiedade, das preocupações com a vida.
E Jesus está trazendo um ensino simples para nós. A América do Sul, ela tem o maior índice de pessoas ansiosas do mundo. O índice aqui é 2% a mais que na Europa e que outros países. Então é um índice altíssimo de pessoas ansiosas. E nós temos aqui uma receita, né, do Senhor Jesus Cristo. Nós, às vezes, vamos no médico, uma consulta é 600, 500, 400, as mais baratas. E o médico começa a especular a nossa vida, o que que nós estamos fazendo, como nós estamos vivendo, começa a procurar coisas em nós, procurar o nosso histórico. E nós temos um manual tão fácil. E ontem à noite nós estivemos na nossa vigília Dunamis, aqui, e eu lamento que às vezes alguns rostos de vocês eu não vejo na nossa vigília Dunamis. Você precisaria estar aqui, porque uma das coisas mais importantes, e é o maior remédio que Jesus Cristo, nosso Senhor, quer nos dar, é que nós sente como essa multidão que sentou aqui no Sermão da Montanha. Se nós voltássemos um pouquinho antes para trás, diz que grandes multidões se assentaram ali e Jesus as ensinava. E o que que ele queria dizer aqui? Que não é para nós andar ansioso quanto beber, comer, nos vestir. Coisas que a gente mais, às vezes até se preocupa com o supermercado, com lojas, né, com andar na moda. Mas eu acho que o que mais nos traz ansiedade hoje são preocupações desnecessárias, coisas que não são necessárias. E Jesus diz que se nós, contudo, as nossas preocupações, nós não podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida, ou um meio metro. Alguns relatos dizem que o côvado seria mais ou menos essa parte aqui, ó, do nosso braço. E se você não consegue acrescentar meio metro na sua vida, né, por que daí ele faz 3 perguntas em seguida. Ele diz, deixa eu achar aqui. A primeira, ele diz, não se preocupem, não é a vida mais, não é o corpo mais importante que as roupas. A primeira, né? Aí ele diz, observem os céus, né? Observem o céu, observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Sabe, às vezes a gente não para fazer essas observações. Aí ele diz que, no entanto, ele diz, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Você já não se pegou dando comida para pássaro? Quem que já não deu um cereal para os pássaros, um pão seco, um alpiste, umas bananas? Eu tenho 2 tratadores ali em casa. Eu trato os pássaros. Não bastasse ainda, às vezes eles vêm no meu cacho que não era para eles comer, porque eles acham que é deles. E aí Jesus começa a fazer essas indagações aqui para nós. Ele diz assim, será que vocês não valem muito mais do que as aves? Sabe, queridos, é uma pergunta, né? Será que nós não valemos mais que um pássaro? Ele diz, e quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, ele diz, e por que se preocupam com o que vão vestir? Sabe, muitas vezes nós nos pegamos, a sociedade de hoje, né? A sociedade eletrônica, ela se pega no smartphone, né? Vendo coisas, tentando ver coisas, mas elas nem param para ver. É muito rápido, né?
E outra, também essas notícias, elas são muito curtas, elas não ficam muito tempo. Os nossos stories do nosso culto, ele termina amanhã. Hoje à noite ele é feito pela nossa comunicação e amanhã ele já foi apagado. Mas uma coisa importante que eu queria nessa noite tocar é que Jesus, ele quer mudar áreas da nossa vida. Sabe, queridos, e quer mudar coisas simples. E a ansiedade, queridos, ela é uma coisa simples, mas ela é uma coisa que leva as pessoas ao desespero e até à morte. E nós facilmente ficamos ansiosos. Poucos dias atrás eu fiquei ansioso e me deu alergia. Eu fiquei caroçado. E deu caroços, coceira. E eu, opa, acendeu um alerta para mim, porque a paz estava escapando de mim. E Jesus disse que a paz tem que ser o nosso árbitro. E aí o que eu fiz? Eu até estava contando, acho que foi numa reunião aqui com a nossa equipe de integrados, que um dia eu estava tão cansado, desgastado, sobrecarregado, e eu saí da reunião e a Marli tinha compromisso, e naquele horário eu não tinha, eu fui para casa, e eu me dobrei no meu escritório, e comecei a conversar com Deus. Comecei a olhar para Deus primeiramente, sabe? E comecei a contemplar Deus. E comecei a ver o quanto Deus é lindo. E aí você poderia me perguntar, no que o senhor viu, pastor Elton? Deus? Na natureza. Na palavra. Eu vi Deus lindo na minha família. Eu vi Deus lindo na igreja. Eu vi um Deus forte trabalhando por nós. E eu comecei a me alegrar. E aquilo começou a me revigorar. E aquele cansaço, de repente, quando eu me levantei, que eu me sentei na minha cadeira do escritório, eu já estava outro homem. E eu comecei a ler e eu me peguei com esse texto. E por isso estou trazendo essa mensagem hoje. Porque falou comigo, talvez essa mensagem não seja para você nessa noite. Talvez ela não seja, talvez você nunca andou ansioso. Talvez você não precise parar de se preocupar com essas coisas. Mas eu preciso. Eu preciso olhar para Jesus. Eu preciso olhar para a natureza que Deus nos fez. Eu preciso contemplar a grandiosidade de Deus. Eu preciso me apegar a Jesus. Porque sem Ele eu não posso fazer coisa alguma. Nós não podemos fazer coisa alguma. Ele é o fôlego. Ele é a vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Jesus, ele era tão humilde, tão simples, que quando ele sai desse sermão da montanha, no capítulo 11, eu não lembro se é no versículo 25, no versículo 25, podia abrir para mim, por gentileza, Mateus 11, 25, até o 30. Olha que tremendo, o que diz, olha o coração de Jesus, preste atenção no que ele é. Diz que por aquele tempo Jesus exclamou, e ele disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos instruídos, e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai. Olha o que Jesus está dizendo. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E aí ele aconselha, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Olha que coisa tremenda, Jesus, depois que ele tinha dado um ensinamento daquele tamanho, do capítulo 5 de Mateus até no capítulo 9 e 10, ele se vira para o Pai e diz: Pai, graças te dou. Olha a gratidão desse filho, porque o Senhor fez isso para os pequenos, para os humildes. O Senhor ocultou isso dos sábios e dos entendidos, e revelou aos pequeninos. Ele disse: sim, Pai, foi assim, foi do teu agrado. E aí ele diz: venham a mim, todos vocês. Sabe, queridos, o maior segredo de, antes de tudo, buscar o reino e a sua justiça. Antes de tudo, sabe, queridos, porque quando ele completa esse texto, ele diz: mas buscai em primeiro lugar, no versículo 32, o seu reino e a sua justiça, e as outras ou as demais coisas, elas não serão acrescentadas. Porque muitas vezes, queridos, nós corremos atrás das coisas, mas nós não buscamos o reino, nós não buscamos a justiça, e queremos que Deus acrescente para nós coisas, mas nós não queremos Ele, nós não queremos ir para Ele. Sabe, querido, você que está aqui nessa noite, você escolheu vir para a igreja, você escolheu vir para esse espaço para ouvir um recado de Deus, e o recado de Deus para nós nessa noite é aprender com Ele, que Ele é manso e humilde de coração, e Ele quer dar descanso para a nossa alma. Ele não quer que nós ande preocupado ou ansioso. Ele não quer que você gaste o seu remédio, o seu dinheiro em remédio, o seu dinheiro em roupas, em calçados que nunca você vai usar. Sabe, queridos, há uma redoma do mundo hoje. Eu falava isso com o Cris, nesses dias, meu discípulo, batendo papo com ele. Não sei se não falei isso com o Du também. Do mundo querendo pôr nós numa correria muito grande, e nós estamos querendo correr atrás de muitas coisas, um trabalho, 2 trabalhos, queremos criar muitos eventos para nós, uma agenda muito grande, e acabamos descuidando de, antes de tudo, buscar o reino e a justiça, para que essas outras, essas demais, o que é demais? É demais para nós fazer, queridos. É demais para você fazer, meu irmão, minha irmã. Tem coisas que é demais para você fazer. Mas diz Deus, em Isaías 43, 3, ele diz: agindo eu, quem impedirá? É Deus que tem que agir, é Ele que precisa fazer algo na minha vida. E quando eu entrego essas preocupações, quando eu entrego essas necessidades que eu tenho para Deus, eu começo a viver no outro nível. Eu começo a sair, porque o que o mundo quer levar a nós? A correria, ao desespero, à ansiedade. E o que o mundo faz? Ele tenta nos parar com muitas coisas. Muitas coisas ele vai tentar nos parar. Mas se ele não puder nos parar, ele vai nos acelerar. Porque nós vamos ter menos tempo com Ele, com o Senhor. Então o mundo, ele vai tentar te acelerar primeiro. Ele vai tentar te parar primeiro. Inverso, ele vai primeiro tentar parar você, oferecendo muitas coisas, muitas agendas, muitas preocupações, muita correria, muitos afazeres, muito trabalho, muitos compromissos. Eu poderia enumerar muitíssimas coisas aqui, mas se isso não chegar e não conseguir te parar com isso, ele vai te dar mais coisas, aí ele vai te acelerar. E aí eu pergunto para muitos irmãos, para muitos amigos meus, e eu chego para ele, daquele meu jeito, eu gosto de perguntar: está tudo bem contigo? Estou na correria, estou correndo demais.
Alguém de vocês já perguntou para alguém e ele disse isso para você ou só eu? Eu estou na correria. Eu estou correndo demais. A vida está correria, pastor. Está correndo demais, estou com 2 trabalhos. Estou com um monte de coisa para fazer. Sabe, queridos, isso não vai adiantar de nada. Eu vou muito em UTI, eu e a minha esposa. E eu gostaria de sugerir para você que você fizesse visita em hospitais, em UTI. Fizesse visita em presídio. Sabe? Fizesse visita em asilo. Vou dar algumas coisas para você fazer. E você observasse quando uma pessoa cai na UTI, que ela não pode mais respirar direito, que ela precisa de uma máquina. Quando a pessoa cai numa cadeia que ela não pode mais sair, porque ela não ouviu a Deus. Quando nós aceleramos demais e quando vimos a nossa família está destruída, trabalhamos em 2, 3 empregos, não vimos os nossos filhos crescer, não vimos a nossa esposa direita, ou não vê o seu marido direito. Sabe, queridos, estou falando aqui de coisas muito simples, coisas extraordinárias para nós viver. Ora, se Jesus vira para essa multidão e diz: vocês já observaram os pássaros? Quem que já observou os pássaros? Sabe, são hábitos de pessoas bem-sucedidas, diz o Dr. Johnny. Pessoas bem-sucedidas, elas têm algumas atitudes. A primeira é observar os pássaros. O hábito de passarinhar. Olha que tremendo. E eu fui ver e até mandei para uns hoje esse podcast, porque eu amo muito o Dr. Johnny e o pastor, não tinha o nome agora, do Giscope, o Douglas. E o pastor Douglas, eles falando naqueles podcasts de coisas que parece banal, é o que eu estou falando aqui, parece uma coisa, pô, o pastor Elton não tinha uma mensagem melhor que essa. Não teria uma mensagem melhor que essa, de você, antes de tudo, buscar o reino de Deus. Antes de tudo, bote no seu coração e pense com você, se você fizer isso, antes de tudo, buscar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas elas vão ficar mais fácil. Elas vão vir automaticamente para mim e para você. E é interessante que uma das coisas que também faz nós viver uma vida ansiosa é a desorganização. Eu gosto muito de recomendar um livro eu esqueci o nome agora, o N. Cordeiro, né? Não sei se é o N. Cordeiro, agora me fugiu. Ordem e Progresso, esqueci o nome do autor. Philip Murdoch, não é o N. Cordeiro, eles são da mesma. O Philip Murdoch, ele escreveu o livro Ordem e Progresso. E sabe que uma das coisas que faz nós progredir é ser organizado, é levantar cedo. Uma coisa que eu acho linda da minha esposa ela não gosta que eu levante depois dela. Se ela puder, ela até me chuta para me levantar antes, porque ela gosta de arrumar a cama, bem arrumada. A minha esposa, a primeira coisa que ela faz, né? Ela arruma a cama quando se levanta, organizar as coisas. Sabe, queridos, quando nós organizamos as coisas, vai ficando mais fácil. Quando nós tiramos, nós vamos ficar até mais rentáveis no decorrer do dia. Nós vamos render mais quando nós começar bem organizado. E a terceira coisa que eu acho muito tremendo, diz que é orar. Diz que muda todo o nosso sistema. E ontem nós vínhamos vindo falando eu e a Maria Lise, lá nós fomos a Joinville visitar uma pessoa na UTI. E nós vínhamos falando sobre algumas coisas que ajudam muito a nossa vida. E orar, ela muda muito o nosso organismo.
Só no ato de você se dobrar na presença do Senhor e parar um tempo sem falar nada, só descansar, só ouvir, o seu cérebro já entende isso. E eu não sei agora o produto que é, se é a melatonina, né, que libera o cérebro nessa hora e que traz algo extraordinário, que poderia dizer, acho que é a né? Serotonina. Né? Nós precisamos ativar algumas coisas que nós temos no nosso organismo, mas nós estamos muito presos às coisas. E quando nós oramos, o nosso cérebro traz algo poderoso. Ele é igual quando você mergulha no rio, ele fervulha de tantas coisas que vêm nele para nos melhorar a nossa capacidade de compreender, de enxergar. Nós enxergamos muito melhor. E é interessante que o quarto hábito que nós precisamos ter também, e que o Dr. Johnny fala, é planejar as nossas ações. Sabe, nós temos um planejamento na igreja, eu, Du, Andressa, Marli, o Cris, a Hanna, nossa equipe, com toda a nossa liderança, inclusive nessa terça nós vamos dar uma trabalhada sobre isso. Queria convidar você para estar aqui nessa terça-feira no nosso auditório, ouvindo coisas que vão ativar muito o nosso trabalho e que vão dar um melhoramento na nossa dinâmica, no nosso crescimento. E planejar é algo extraordinário para nós. Planejar faz nós parar de procrastinar coisas. Um dos maiores problemas do homem é procrastinação. Eu vou fazer hoje, mas não dá, eu vou deixar para amanhã. E a gente vai procrastinando, a gente vai deixando para trás, e isso é terrível. Nós precisamos, ser organizados, nós precisamos planejar. E uma coisa que é o quinto hábito, é o hábito da leitura. Sabe? Não lembro com quem que eu estava falando essa semana, que eu perguntei, você lê? Não lembro com quem. Ele falou, não leio, pastor, eu sou preguiçoso. Sabe, queridos, ler, ele traz muita saúde para nós, para o nosso corpo, para a nossa vida. Há relatos que mal de Alzheimer não vem fácil de uma pessoa que lê bastante. E como é triste uma pessoa com mal de Alzheimer. Pode dar na pessoa nova. E é importante que eu e você, nós leia, nós pare tempo para meditar nas Escrituras. Por que Deus diz lá no começo, quando Ele estava ensinando o povo de Israel, que Ele diz, antes de tudo, medita nas Escrituras, nelas, de dia e de noite, para que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer e por onde você for. Sabe, nós sabemos os caminhos, o problema talvez esteja em nós, é que nós não queremos praticar algumas coisas tão simples. Outra coisa que é o sexto hábito, que é o hábito da generosidade. Diz que a pessoa generosa, ela se sente muito feliz, muito completa, muito realizada. E nós temos alguns irmãos aqui nessa igreja que são demais de generoso. E diz que o ato da mãe amamentar é um ato de gerar, generosidade vem de gerar, E diz que quando ela está amamentando, o prazer é tão grande, E digam as mães que estão aqui, se não é verdade isso, de estar ali, com aquele filho, alimentando ele, gerando ele, parece que é uma loucura isso, Mas diz que esse ato completa as pessoas. E às vezes nós não queremos dar,
o nosso tempo? Por que Jesus deu tanto? Deu a vida por nós. E às vezes a gente é tão mesquinho, a gente é tão negligente que a gente não quer dar o nosso tempo. Não quer, antes de tudo, buscar Ele. Sabe, queridos, algumas coisas muito importantes, e a oração, ela é uma chave tão grande, voltando ali nesse ponto 3, porque quando nós oramos, o céu se move. Você tem um lugar que você pode mover os céus. E o buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, antes de tudo, a primeira coisa é atrair o céu para a terra. Quando nós atraímos o céu para a terra, eu sempre digo, a presença ela se espalha, ela vem de cima e ela contagia, e ela ativa o mundo espiritual. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nessa noite, você pode sair daqui com a chave hoje virada, assim como ontem o Du estava ensinando sobre a oração aqui do tabernáculo. E se você não veio ontem, eu sugiro que você vá lá no YouTube e veja uma mensagem que o Du pregou aqui sobre o tabernáculo. Assista ela, porque uma das coisas que nós às vezes não queremos dar valor é para aquilo que Deus está fazendo entre nós, aquilo que Deus está gerando no nosso meio. E quando você entende isso, você se torna uma pessoa que você começa a gerar o mundo espiritual, gerar vida, gerar coisas. E eu creio que a sétima coisa que eu queria concluir é que o que mais tem me chamado a atenção é do desfrutar. Sabe, queridos, nós não estamos desfrutando do que Deus está nos dando. Sabe, nós temos tanto, mas nós estamos se prendendo num mundo tão pequeno. Talvez esse mundo aqui é o que mais está nos prendendo. Nós temos demais, olhando demais nele, passando demais nele, só que nós não estamos desfrutando. Nós estamos olhando coisas dos outros, que às vezes nem verdade são, outra que elas não são a nossa realidade às vezes, e que elas não nos edificam também. E eu não quero dizer que isso aqui não é bom, mas nós temos que saber selecionar, desfrutar daquilo que é bom. Por exemplo, do dinheiro, trabalhar, não é bom ter dinheiro? Eu amo dinheiro, é bom. Mas do que adianta não desfrutar? Do que adianta você juntar, fazer tesouros aqui e não desfrutar? Principalmente da eternidade. Já pensou nós passar essa vida toda aqui como ministros, líderes, igreja, empresas, empresários, médicos, psicólogos, personal trainers, pessoas preparadas, né, nutricionistas. Nós temos muitas pessoas aqui com muitos talento na nossa igreja. Mas, queridos, eu estou dando uma receita aqui nessa noite. Sabe, queridos, tipo a receita da vovó. Você não tem lá em casa a receita da vovó, alguns de vocês? Ou a da mamãe? Aqui Jesus nos dá uma receita. E essa receita ela é tão verdadeira. E Deus diz que o que adianta, né, o homem trabalhar e lutar se o Senhor não guardar a casa? Em vão, diz no Salmo 127, versículo 1 e 2, que é em vão. E Paulo em Filipenses capítulo 4, e daí eu já quero encerrar com isso, capítulo 4, versículo 6, Filipenses 4, 6,
Eu quero concluir com esse texto. Que diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas antes de tudo, olha só, antes de tudo, libera na Ara aí para mim, faz favor, esse texto. Estou lendo aqui na Almeida, libera na Ara. Olha só, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, e a Almeida atualizada diz, antes de tudo, antes de tudo, ele diz, sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, e com ações de graça. E o versículo 7, e a paz, olha só, o que mais nós estamos perdendo por andar ansioso, estamos perdendo essa paz, que excede todo o entendimento, que ela guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Sabe, eu concluo dizendo que eu e a minha esposa e as nossas filhas, estão aqui algumas delas, 2, nós quando decidimos servir a Deus, nós deixamos algumas coisas importantes para trás. Eu deixei a minha empresa, a Marli deixou a profissão dela, que trabalhou desde menina, até quase se aposentar, podia ter se aposentado na profissão dela, para nós vir servir a igreja. E nós viemos para Lisalves com uma família. Deixei meu negócio, deixei a nossa casa lá. E hoje, nós desfrutamos de muitas coisas, eu e minha esposa, e as nossas filhas. Nós desfrutamos da roda da mesa, nós desfrutamos de fartura, nós desfrutamos de alegria, nós desfrutamos de paz, nós desfrutamos de convívio extraordinário familiar, que é muito mais que dinheiro, que se talvez eu tivesse com a minha empresa, não saberia nem como eu estaria, se eu estaria na igreja, eu estaria servindo. E foi isso que me tornou virar uma pessoa a servir no reino de Deus, a buscar o reino de Deus. E eu queria concluir dizendo para você que está aqui, e você tem andado ansioso, você tem se preocupado com muitas coisas aqui, eu quero te dar um conselho. Você não precisa abandonar essas coisas, não. E nem Deus nem diz isso. Ele não diz que o guarda não tem que continuar guardando. Mas ele diz, é em vão o guarda guardar se o Senhor não edificar a casa. Ele não diz, tire os guardas, tire o sentinela. Não, ele diz, é em vão se o Senhor não guardar. Porque o Senhor é que pode guardar a sua vida, é o Senhor é que pode guardar a sua casa, é o Senhor é que pode guardar a sua família, é o Senhor é que pode guardar suas finanças, é o Senhor é que pode fazer você se tornar um homem próspero, uma mulher próspera, é o Senhor é que pode fazer de você uma grande empresária ou um grande empresário, é o Senhor que pode te tornar uma pessoa muito influente nessa cidade. Mas se antes de tudo, você buscar o reino de Deus. E o que é buscar o reino de Deus, pastor, para nós concluir? O reino de Deus é servir. O reino de Deus é você tirar tempo do seu trabalho para servir na obra de Deus. Ah, pastor, mas daí eu não vou ter dinheiro. Não, querido. Você pode servir na obra de Deus, voluntariamente. Você pode servir na obra de Deus orando. Você pode servir na obra de Deus contribuindo, semeando. Paulo disse que aquele que semeia pouco, em 2 Coríntios 9:3, colhe pouco. Sabe por que às vezes nós estamos colhendo pouco na nossa vida espiritual? Porque nós não estamos semeando no secreto. Nós não estamos cuidando da oração. Nós não estamos cuidando de levar uma vida regrada, dependente do Senhor, obediente ao Senhor,
Como diz Salomão, no capítulo 3 de Provérbios, ele diz para nós, antes de tudo, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará as nossas veredas. E aí ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele.